A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD. Estamos no terceiro trimestre e estamos estudando o tema Profeta Menores do Antigo Testamento. A lição é número 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. A revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. No tópico 1, cenário da mensagem dos profetas Oséias. O autor diz que um período de apostasia onde onde a oração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra de aliança com o povo de Israel com Deus. O profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Oséias 8:1. Põe a trombeta à tua boca e ele virá com a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e rebelaram contra a minha lei. Assim, o povo foi chamado ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Oséias 12:6. Tu, pois, converte-te a Deus, guarda-te a benevolência e o juízo, e teu Deus espera sempre. Aí no item 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O autor comenta que a narrativa não traz muitas informações sobre o antecessor de Oséias. Seu ministério foi exercido no reinado de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Oséias 1:1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Seu ministério foi aproximadamente de 40 anos, mas não tem consenso entre os estudiosos. Viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui a introdução de estudo do Antigo Testamento, Esdras, Costa, Bento e Reginaldo Leandro Plácido, CPAD, 2019, página 506. Quem era Oséias? Oséias era filho de Beeri. Oséias 1, versículo 1. A palavra de Deus foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Profetizou para Israel no reino do norte. Era afetuoso e compassivo, à semelhança de Jeremias, e não tão altero. Ponto ele. Deixa eu fazer aqui uma coisa. B. Recebeu ordem do Senhor para casar com uma prostituta. Oséias 1.2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias, vai, toma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oséias é contemporâneo de Isaías, Amós e Miqueias. Tinha suficiente posição social para que o nome do seu pai fosse mencionado. No item 1.2, o engano do culto a Baal. O autor comenta que no capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometia ao adorarem outros deuses. Em sua mensagem busca comprovar que a prosperidade de Israel foi um presente de Deus ao Senhor da aliança. Oséias 2, de 10 a 11. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas, e seus sábados e todas as suas festividades.
O casamento com a mulher adúltera simboliza o conflito entre a adoração do Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal. Oséias 2:8. Ela, pois, não reconhece o que eu lhe dei, o grão, o mosto e o azeite, e que multipliquei a prata de ouro, e eles usaram para Baal. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário bíblico Antigo Testamento. O comentarista diz que Israel recusou a reconhecer que o Senhor como fonte de prosperidade na agricultura, Deus tiraria suas bênçãos e não supriria as necessidades da nação. O Senhor exporia publicamente a infidelidade de Israel por meio de julgamento. A afirmação diante dos olhos dos seus namorados, Oséias 2:10, indica que os ídolos de Baal seriam incapazes de ajudar Israel, provando assim o quão era tão adorá-lo. O quão era vão adorá-lo. Item 1.3. As consequências da infidelidade de Israel. O autor diz que Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu que a apostasia dele era a razão de todas as mazelas que enfrentava. E eles haviam afastado de Deus, que o acompanhou e não os desamparou em toda a sua jornada, desde os seus pais até aquele momento. O profeta, engajado com a realidade social, política e religiosa, buscava alterar seu povo para o engano de seus líderes religiosos. Sua mensagem foi dura, crítica à sociedade que usa a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Oséias 12:2. Mas como os que chamavam assim, que iam da sua face sacrificar a Balaíns e queimavam incenso à imagem de escultura. Aí no tópico do comentarista, o autor cita R.N. Chaplin. Um profeta ou sacerdote não podia tomar esposa a uma mulher prostituta, sobretudo se ela continuasse na prática. Encontramos aqui uma ordem altamente irregular, dada pelo próprio Yahvé. Todas as regras deveriam ser quebradas. Deveria buscar uma prostituta ainda praticante e tomá-la como esposa. Era para ensinar uma lição espiritual à nação de Israel. Essa prostituta e adúltera, sendo Yahvé, era seu marido. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, os acontecimentos na vida de Oséias. Até lá, se assim Deus permitir.